Olá, eu sou Luciano Viana e este é um tutorial dedicado a vocês aí que estão dando os primeiros passos junto ao Blender. A versão que avaliaremos é a versão 2.60, cuja interface é essa que aqui aparece. Ela foi modificada a partir da versão 2.5. As anteriores tinham uma interface totalmente diferente. Esta é um pouco mais complexa. Quando iniciamos o Blender, o que logo observamos é essa janela principal que aqui aparece. Na verdade, é nela que nós estaremos desenvolvendo os nossos projetos e as nossas criações em 3D. Nela estão alguns elementos que apresentaremos para que você possa ir se aprofundando aos poucos junto ao Blender. Cada elemento desse pode ser selecionado a partir do momento em que clicamos com o botão direito do mouse sobre o mesmo. Repare que o contorno do elemento que vai ser selecionado, ele modificará da cor preta para a cor alaranjada no momento em que selecionamos o mesmo. Isso quer dizer que ele foi selecionado. Ele é definido conforme aqui na parte inferior da janela. Repare que no momento que eu clico para um outro objeto, a denominação do objeto selecionado se modifica aqui também nessa parte inferior. Bem, voltando à câmera. A câmera é um objeto de fundamental importância porque é através dela que veremos a apresentação do objeto que está sendo trabalhado aqui na área espacial. É o nosso ângulo de vista, ou seja, quando nós teclamos a tecla F12 do nosso teclado, nós dizemos que estamos realizando o processo de renderização, ou seja, de apresentação, seja ela parcial ou completa, do trabalho que estamos desenvolvendo na nossa área espacial. Para nós sairmos da tela de renderização, nós clicamos a tecla ESC e voltamos à tela principal. O segundo elemento que iremos definir é esse que está aqui, em forma de um ponto escuro, com vários pontinhos circulando em forma de um anel. Ele nos dá a sensação de radiosidade, ou seja, este é um ponto de luminosidade. É neste ponto que o objeto sofrerá o processo de iluminação. Ele está sendo representado neste momento como default através de uma lâmpada. Essa lâmpada incidirá sobre esse objeto que está sendo modelado uma luz, e esta luz permitirá que o objeto seja apresentado em uma textura de luminosidade com sombreamento. Isso nos dá uma qualidade de modelagem mais realística. Esses objetos, tanto o ponto de luminosidade como a câmera, pode ser posicionado em qualquer ponto da sua região espacial. O outro elemento que vamos selecionar, ele representa o objeto que é colocado como default, ou seja, como padrão no momento em que o Blender é carregado. É um cubo. Ele é um objeto colocado para que você possa realizar os seus primeiros passos de modelagem. Ele pode ser excluído, para isso apertando a tecla X. Quando apertamos o X, aparece um menu que nos permite deletar ou não o objeto que ali aparece. Neste caso, iremos mantê-lo. Poderemos adicionar novos objetos na nossa área espacial. Isso veremos nas aulas posteriores. Outro elemento importante na nossa janela principal são esses manipuladores que aqui aparecem de formas coloridas, na cor azul, na cor verde e na cor vermelha. Estes manipuladores, eles indicam qual eixo espacial que estaremos trabalhando no processo de manipulação. Neste caso, a cor azul é indicado o eixo de coordenada espacial denominado Z. A seta verde indica que nós estaremos trabalhando sobre o eixo de coordenada indicado pela letra Y. E a seta vermelha indica o eixo de coordenada trabalhado pela seta X. Isso quer dizer, em bom resumo, o seguinte: quando clicamos com o botão esquerdo do mouse sobre a seta azul, nós podemos movimentar através desse manipulador, que é o manipulador de locomoção ou translação, através do eixo Z, que é o eixo espacial Z. Repare que o objeto se move através do eixo de cor azul. Quando clicamos sobre a seta verde, seguramos com o botão esquerdo do mouse e arrastamos o objeto para frente ou para a direita ou para a esquerda, nós estamos movimentando através do eixo espacial ou coordenada Y.
Quando clicamos sobre a seta vermelha e arrastamos para frente ou para trás o objeto, estamos dizendo que estamos locomovendo o objeto através do eixo espacial denominado X. Para entendermos um pouco de geometria espacial, nós temos que entender de altura, largura, profundidade. A definição que nos permite ter a formatação tridimensional do objeto. Neste caso, é fundamental que você tenha um bom conceito sobre o uso dessas três coordenadas espaciais, porque é através delas que serão desenvolvidos bons trabalhos no formato tridimensional. Bem, esses manipuladores, eles podem ser alterados na medida em que, através desse pequeno menu que aqui aparece, modificamos o ícone do manipulador que iremos apresentar. Neste caso, como default, o Blender já carrega um manipulador de translação, que é o que nos permite locomover através dos três eixos. Mas nós podemos modificar esse manipulador para o manipulador de rotação, bastando que cliquemos através desse pequeno ícone que aqui aparece. Quando clicamos, observe que as setas manipuladoras se modificam e passam a ser círculos de manipulação. Isso quer dizer o seguinte: quando clicamos com o botão esquerdo do mouse e seguramos o mesmo e arrastamos o mouse, isso nos permite fazer a rotação do objeto sobre um determinado eixo. Neste caso é o eixo Y, que é o círculo verde. Se clicarmos sobre o círculo vermelho, faremos a rotação sobre o eixo X. Se clicarmos sobre o círculo azul, segurarmos, faremos a rotação sobre o eixo Z. Modificando o manipulador, podemos também clicar sobre esse outro ícone que nos permitirá selecionarmos o manipulador para o modo de escalonamento do objeto. O que quer dizer isso? Quando clicamos sobre ícone, repare que o manipulador se modificou e passou a ser linhas em setas com pontas quadradas. Isso quer dizer o seguinte: quando clicamos sobre essa seta azul e arrastamos o objeto, nós estamos redimensionando o objeto. Podemos redimensionar, diminuir, através do eixo de manipulação Z. Quando clicamos sobre a seta verde, nós manipulamos o objeto através do eixo Y, ou seja, redimensionamos através do eixo Y. E quando a seta vermelha, idem, sobre o eixo X. Bem, estes manipuladores, eles podem ser selecionados no caso em que necessitamos fazer qualquer tipo de modificação, seja de locomoção, de rotação ou de redimensionamento do objeto. Nós podemos omitir ou fazer, clicando sobre esse ícone que aqui aparece, ou fazer aparecê-los novamente. Já vimos as três opções que temos para fazer a manipulação do objeto através do espaço. Bem, sem usar os manipuladores, nós temos as opções que se encontram aqui à esquerda, no menu chamado Object Tools, na aba Transform. Temos Translate, Rotate e o Scale. Todas as três opções aqui nos permitem fazer a translação do objeto, porém sem o uso dos manipuladores. Neste caso, se clicarmos sobre Translate, repare que nós podemos fazer a translação do nosso objeto de forma livre. Se nós apertarmos Rotate, podemos fazer também a rotação de forma livre. No caso do Rotate, se nós apertarmos a tecla R e a letra do eixo que queremos, nós podemos definir qual eixo que nós faremos a rotação. Neste caso aqui é o RZ. Se nós quisermos fazer a rotação sobre o RY, nós teclamos a tecla R e a tecla Y ao mesmo tempo. Repare que modificou-se a rotação através do eixo desejado. Se quisermos fazer a rotação através do eixo Z, nós teclamos a tecla R e a letra Z.
nós faremos a rotação através. Da mesma forma, nós também podemos fazer o escalonamento livre. Repare que nós, quando apertarmos Scale, nós podemos aumentar ou diminuir, redimensionar nosso objeto de forma livre, sem a necessidade dos manipuladores. Mas se nós quisermos fazer o redimensionamento do nosso objeto sem usar os manipuladores, basta que nós utilizemos a tecla S de sapo e ao mesmo tempo apertemos o eixo desejado, que pode ser Y, X ou Z. SY no caso. Repare que eu posso redimensionar através do eixo Y. Vou dar agora SX. Repare que eu estou fazendo a manipulação do objeto através do eixo X. SZ. Eu estou fazendo a manipulação do objeto através do eixo Z. Bem, pessoal, essa é a dica sobre os principais comandos de manipulação para o deslocamento, a rotação e o escalonamento dos objetos, e o conhecimento de alguns elementos básicos da tela principal. Nas próximas aulas estaremos aprofundando em cada comando e em cada opção que o Blender nos permita, para que vocês possam dar os primeiros passos e começar a desenvolver os seus primeiros projetos em 3D. Espero que tenha sido positivo. Um grande abraço e até breve.